Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. É no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bom espaço na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Vós socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis a treva de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. E quem irá contribuir com a explanação deste texto são os nossos amigos Adriano Passos e Mara Regina. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. É com imensa alegria que agradeço essa oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos para poder proceder com os estudos. Eu e a dona Mara Regina, dona Mara, a senhora, com a senhora agora, pode. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando, sejam encarnados ou desencarnados. Sempre lembrando, Paulo, que estamos cercados de uma testemunha, uma nuvem de testemunhas. Então, as nossas boas-vindas a todos. Que Jesus nos abençoe neste momento, nessa reflexão que é nossa. Somos caminhantes como todos vocês que estão conosco. Estamos no mesmo patamar. Simplesmente estamos nos esforçando
para entender e levar o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. É um prazer muito grande estar com a Mara Regina. Sempre acompanhei as palestras aqui na casa junto com ela e hoje estamos aqui juntos. Graças a Deus. E dentro da parte do Evangelho que nos foi presenteada hoje para poder falarmos, eu quero ressaltar que sempre a espiritualidade, Deus, não nos deixa sem o conforto e sem a luz. Sempre está a nos acompanhar. Através dos nossos tombos, vem novas soluções, né, vamos dizer assim, novos conhecimentos para poder nos levantar. Todas as vezes que passamos por desafios, nós damos saltos, que vou explicar, né, o salto evolutivo. E com o tempo, nós vamos vendo o que aconteceu na história da humanidade e resgatando aquilo ali, você olha, ali teve a mão de Deus, a espiritualidade ali nos socorreu. Quando Jesus, que foi o principal expoente, o encarnado mais inteligente, mais humano, né, com uma sabedoria inigualável, esteve aqui, teve a sua colocação no mundo que a gente vive hoje, o Evangelho, e através dessa época dividiu-se. Foi tão importante que dividiu o tempo entre o antes de Cristo e depois de Cristo. E todas as vezes que a humanidade veio passando, nós passamos por desertos, né? E depois desse deserto vem uma fase de conhecimento e crescimento, depois de desafios e depois logo em seguida mais outro deserto. E assim nós vamos vivendo. Vamos citar, por exemplo, Moisés, né, levando o povo judeu, que durante 40 anos, né, ficou ali no deserto para poder sanar os erros que naquela época a população fazia. Para começar, não tinham nem higiene direito, então foi feito toda uma renovação naquele período, modificando o jeito de receber visitas, o jeito de se sentar à mesa, de se cuidar, né? Além das leis, né? Dos 10 mandamentos que chegou naquela época. Então, sempre estamos sendo apoiados por espíritos que nos visitam na Terra, trazendo conhecimento e um caminho novo. E também, não só por espíritos, também os acontecimentos. Deus sempre pega e tira, com os acontecimentos, com guerras, com pandemia, né, que não essa que a gente está vivendo atual não é a única, sempre é tirado a parte boa. Eu sempre consigo enxergar alguma coisa nesse sentido. Hoje, depois que a gente vai olhando o que aconteceu há uns tempos atrás, por exemplo, nas guerras, descobrimos várias soluções e medicamentos que são usados até hoje, novos processos através da medicina, de operações, cirurgias, e assim a humanidade vai crescendo, vai se desenvolvendo. Todos os conhecimentos que enraizam na gente, né, que vai levando a um grande, esse nosso conhecimento, que vai levando a nos regenerar, ele é passado de uma geração a outra. Então, hoje, nós estamos encarnados aqui com um certo grau evolutivo, daqui a nossa próxima encarnação, também teremos um desenvolvimento daquele período
bem superior ao de hoje. E nesse período, nesse vai e volta, passamos por provas e expiações. E hoje, nesse período que a gente está passando, pelo nosso grau evolutivo de estarmos iguais aqui, uns mais, outros menos avançados, nós estamos hoje, eu acredito, Adriano, que seja uma das provas ou expiação mais difíceis, que é a prova moral. E mesmo, como se diz, sendo difícil, nós vamos transpondo por ela, como se diz, vencendo, né? E através desse exercício, na nossa melhora moral, é aonde nós mais evoluímos. Por exemplo, nossas provações ou expiações por exemplo, em uma doença, na parte física, ela chega uma certa hora que o corpo se sucumbe, né? E ali termina aquela prova. Agora, no caso da prova moral, ela não tem como se diz, a gente tem que despertar, de descobrir a que viemos para poder vencer ela. E é a mais difícil, é uma luta que não tem um remédio. O remédio é a oração, é o silêncio, é saber escutar o que Jesus nos deixou, e hoje o Consolador está aí para nos clarificar. A beleza do Consolador, da visão que Jesus nos passou, de quando estivéssemos prontos, Ele ia vir, e veio e está aqui hoje, a todo momento, a nos dar o conselho que precisamos para poder pegar e crescer e regenerar o mundo. Dentro do Consolador e de tudo que acontece nessas evoluções que passamos, eu fico admirado também com o tanto que o Consolador ele foi bem planejado por Deus. Não foi nada, não existe um acaso. Ele foi colocado na França, através de Kardec, que era um grande catedrático, um cientista, um professor, um pedagogo, né, com qualidades inquestionáveis, para poder fazer essa codificação da doutrina espírita. Isso tudo foi minuciosamente planejado, igualzinho vem falando, a espiritualidade de Deus nos coloca em todas as, como se diz, em cada fase nossa de humanidade, uma fortificação para nos encaminhar. E o Consolador, ele veio, igualzinho Jesus faz, e vai continuar sempre conosco, através da espiritualidade, da comunicação com os espíritos, que hoje é um fato tranquilo, né? E com a imortalidade da alma, né, que é outra base da doutrina espírita. Sim. Dona Maria Regina, quer? Então. Adriano, eu concordo com você, e eu fico, assim, muitas vezes eu fico muito pensativa, porque muitas vezes as pessoas acham que nós somos espíritas e sabemos tudo. Não é verdade. Nós estamos nos aperfeiçoando a cada minuto, a cada dia. Esse capítulo, um capítulo pequeno, mas ele trouxe para nós uma palavra muito interessante, das instruções dos Espíritos, onde se fala de advento. O que é o advento? Então, vamos ver o que significa a palavra advento, aparecimento, chegada de alguém ou algo, aquilo que começa ou se institui. Começou isso, palavra dos Espíritos, né? Mas isso adveio já num processo pedagógico desse livro, um livro
fino, né? Não é um livro que a gente possa falar assim, nossa, é muito complicado. Eu já escutei pessoas dizendo, ser espírita é muito difícil, a gente não entende. Nós temos que ter a boa vontade. Nós observamos que Kardec foi altamente pedagógico, um senso imenso, porque desde o seu primeiro capítulo, nós estamos agora no 6º, né, Adriano? Nós Sim. estamos agora no 6º, e desde o primeiro capítulo, eu não vi destruir a lei. Ou seja, o que estava, a lei mosaica, os estudos passados, não foram deixados de lado. Pelo contrário, eles foram administrados com sabedoria por ele. Através de quem? Das vozes do mais alto. Depois ele veio no 2º, meu reino não é deste mundo. Olha, ele veio nos dando os passos para seguirmos o melhor caminho. Porque se nós não temos um planejamento na nossa vida, e isso nos lembra a fala de amigos espirituais, quando nos falam da disciplina, disciplina, disciplina. Nós somos indisciplinados ainda, gente. Nós ainda mal conduzimos a nossa vida. E nós vamos acompanhando passo a passo o Evangelho, estou falando só do Evangelho. Não estou falando da base espírita, dos demais livros. Meu reino não é deste mundo, nos falando que nós não estamos somente aqui, que nós aqui somos passageiros, somos pilotos no escafandro, que é o nosso corpo, direcionando o melhor. O 3º, ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Olha só, muitas moradas na casa de meu pai. Quais são as moradas? Nós estamos no mundo de provas e expiações, neste momento. E gostaríamos que vocês repensassem se realmente isso condiz. Porque é um mundo feliz? Onde o ter, o egoísmo predominam? Onde ainda a ignorância está estabelecida? Porque muitas vezes temos informações enormes, mas não temos o que nosso companheiro Adriano nos disse um pouco atrás, da questão moral. Porque amai-vos e instruí-vos. Jesus não disse instruí-vos e amai-vos. Primeiro o amor, porque independente do que eu conheço, independente do que eu entendo, se eu tiver amor, nada vai faltar. Na área da educação, nós podemos dizer isso. Existe um planejamento. O processo educacional exige um planejamento grande. A criança, ela aprende o alfabeto. Antes, um pouco, até o entendimento de como estimular o cérebro, estimular os órgãos do corpo físico e psíquico para o aprendizado. Não seria diferente com a doutrina dos espíritos, principalmente através de Kardec, que trazendo uma série de recursos,
ele ainda tinha a seu favor a pedagogia. E ele fala sobre as moradas do meu Pai, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mundos felizes. Há uma gradação. Falamos no quarto sobre, o quarto capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade da reparação através da reencarnação. Nós lembramos de Nicodemos, alguém importante da área, né? Alguém que estava lá, sabedor das leis, mas percebendo aquele homem simples, aquele homem que transmitia amor. Ele perguntou, mas Senhor, como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? E o interessante que o Evangelho nos traz, que Nicodemos procurou Jesus à noite, na escuridão. É na escuridão, né, Adriano? Que muitas vezes nós nos deparamos com as dificuldades, né? Sim, é a dor. É a dor de não enxergar o que está na nossa frente. Com certeza. Aí o que acontece conosco? Jesus nos disse, olha o que Jesus disse. Por causa do medo, Nicodemos procurou Jesus. Interessante que Jesus conclui a conversa dizendo, esta é a base para o julgamento. 2 pontos. A luz. Isto é, Jesus veio por meio de sua vida e seus ensinamentos. Veio ao mundo, mas os homens o amaram na escuridão, em vez da luz. Porque a luz chega para todos aqueles que querem fazer transformação. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se chega a ela. Isto só com Nicodemos, gente. Busquem a história, né, desse personagem interessante. E nós vemos depois o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o maior deles, junto com as orações do último capítulo. Que fala de quê? Bem-aventurados os aflitos, aflição. Nós temos aflição nesse mundo, Adriano? Acho que não, né? Olha. Acho que não temos. Não, nós estamos usando máscara à toa, né, Adriano? A gente, olha, rebelde. Olha o que o texto do Evangelho nos fala. Filhos rebeldes. E nós estamos na rebeldia, estamos na fase da escuridão, na fase da dor. Mas é o seguinte. A dor interna ou externa? Nós temos hoje as duas, mas a interna está pior. Exatamente. A interna está pior. Gente, quanta depressão. Não é, Adriano? Nós temos consciência do que está errado e não damos conta de consertar em nós mesmos. A humanidade passa por ciclos. Sim, né? sim. São ciclos virtuosos, por que não? Porque vamos ver antigamente como que vivia os nossos avós e hoje nós vivemos. Nós daríamos conta de viver daquela época do que jeito? Eles dariam conta de viver hoje dessa época? Então, cada um é seu tempo. Mas esses círculos virtuosos, né? Uma hora está por cima, outra está por baixo, e sempre com desafios. Sim. E nesses desafios, como eu falei agora há pouco, nós crescemos com eles. Sim. E hoje, na nossa atual condição de tecnologia, de desenvolvimento, nós temos, já erradicamos vários tipos de doença. Sim. Vamos colocar assim, um exemplo que da poliomielite, que praticamente Sim. foi erradicada, né, da crosta terrestre. Só que muita coisa ainda está ficando para trás. Por quê? Temos condições de tratar, temos condições de saciar a fome de toda a humanidade, temos condições de levar conhecimento e educação a todos. Temos. Por que isso não acontece?
É a Olha, ganância e o egoísmo. pois é. Porque É o nosso erro. amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos. Porque a nossa condição moral, gente, aqui é um código de moral. Não é chamar, não é brigar com ninguém. Absolutamente. Cada um está no seu patamar. Não é, Adriano? É responsabilizar, Cada né? um está podendo fazer. Aquele que tem mais, aquele que tem menos, cada um pode dar o que puder. Olha, eu tive uma experiência interessante outro dia, que a gente tem que buscar nos informar de forma agradável, porque realmente estar confinado, o próprio nome já diz, não está sendo fácil. Por isso, a alta do autoextermínio, a depressão, as doenças mais severas mentais. Mas nós tivemos, graças a Deus, e temos mãos abençoadas, minha gente. Eu ouvi um programa que a pessoa, o jovem perguntou para a pessoa, por que você resolveu fazer e ter essa atitude com relação a ajudar outras pessoas. Jovens, por exemplo, estavam sendo ajudados. Tem um nome, né? Nós vamos reservar aqui, mas podem procurar. Mas a resposta dela foi tão assim simples. Ela falou: olha, sempre me incomodou eu ter meus filhos com saúde, eu com saúde, o esposo com saúde, os recursos financeiros, mas me incomodava ver o que estava à minha volta. Ou seja, ela se sensibilizou com a dor do outro, nos lembrando uma fala de Martin Luther King, quando ele falava que a pior coisa que o surpreendia era a indiferença das pessoas à sua volta. O outro está caído, o problema é dele. Eu que julgo. Quem somos nós para julgar, Adriano? Nós podemos julgar se Jesus não nos julga, como ele nos diz, nenhuma ovelha se perderá do caminho. Mas não quer dizer, como eu ouvi há pouco tempo agora, mas ele vai voltar. Como nos disse nosso companheiro, ele já voltou. Através de quem? Do esclarecimento. Eu tenho esclarecimento. E o que eu faço agora? Mas e o amor? Eu tenho com ele no meu coração? Eu consigo levar uma palavra, um bom dia? Quantas vezes nós percebemos as pessoas trabalhando, desesperadas? Eu presenciei isso. Eu chorei junto com a pessoa, não tenho vergonha de negar, não. Porque eu perguntei se estava tudo bem, quando eu vi o seu rosto. Ela tirou a máscara e começou a chorar, uma jovem. Sabe-se Deus os enfrentamentos. Nós temos que levar a mensagem crística, sermos firmes na nossa postura. Não é Pilatos que lavou as mãos sabendo que aquele homem não deveria ser crucificado. Isso é para uma outra conversa. Mas quantas mãos estamos lavando para não enxergar o outro, para não dizer para o outro: bom trabalho, fica com Deus. Precisa coisa grande não, gente. Por isso,
o nosso capítulo, o 6º, nos chamou a atenção, o amai-vos e instruí-vos. E a gente começa a pesquisar, a estudar, ir nos livros, deixar um pouco as fofocas de lado, dos WhatsApps da vida, que, sinceramente, na sua grande maioria não acrescenta. Devido, e vocês sabem do que nós estamos falando. Julgando? Não. Escolhendo? Sim. Jesus não se misturou aos senadores. Ele nasceu, deu o exemplo desde a sua nascitura. Simples, conversando com o mais simples, sabendo das dificuldades de todos que o cercavam, aguardando o tempo é senhor da razão. A natureza nos ensina, nenhuma plantinha é igual a outra, cada uma precisa do seu atendimento, mas todas podem ser tratadas com amor. Por que é tão difícil amar, minha gente? O que está dentro de nós, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, que nos impede esse amor? Tecnologias avançadas. Olha o salto que o mundo deu em poucos anos. Mas quando eu vejo a selvageria, quando percebemos a violência em casa, na rua, por pequenas coisas, por orgulho, por egoísmo, nós pensamos, o que estamos fazendo de diferente? Lá, vou citar só Roma, queimando os cristãos vivos, furando olhos, escravizando, falando do outro porque ele tem a pele assim ou assado, porque ele tem a condição assim ou assado. Uai, que condição? A gente mal vai caber num determinado local no final. Então, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo, Adriano? Pois é, o que foi falado para nos fazermos foi amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, eu acho que até dispensa a gente fazer qualquer elucidação nesse assunto, que todos nós amamos uns aos outros. Então, vou parar por aí no amai-vos. Mas vamos falar sobre o instruí-vos. Instruí-vos é mais do que o conhecimento, é mais do que o saber. O que é o instruí-vos? É colocar o saber, o conhecimento em ação, em movimento. E, como a dona Mara, minha colega, falou aqui, nossa colega, o salto que nós demos em desenvolvimento, em conhecimento, hoje é muito grande. E o instruí-vos, a gente tem de colocar essa máquina todinha do desenvolvimento, do conhecimento, ao favor da humanidade. Não só de alguns, né? Isso entra em todos os nichos da sociedade, né? Do mais simples ao mais humilde, todos nós, individualmente, fazemos o coletivo que a humanidade precisa de cada um de nós. E cada um tem a sua porção, né? Para poder dar de conhecimento e desenvolvimento para sociedade. Só que muitos são sacrificados e outros
tem coisas demais. Eu estou indo demais por esse lado do consolador, né? Desse amar e instruir, entre esse amor de distribuir. Não estou falando para poder pegar e acabar com a sociedade do jeito que ela está hoje, né? De não acabar com o comércio, acabar com os bens e serviços. Não estou falando isso. Eu estou falando com a disseminação do conhecimento e do bem-estar. Nada de política no meio. É só, como se diz, amor. É colocar o amor em tudo que a gente vai fazer. Nas pequenas coisas, né, Adriano? Nas pequenas coisas e nas grandes principalmente. Sim. Sim, nas grandes. Começa do pequeno e nós, quando observamos, chegamos ao maior. Vamos, assim, colocar um amor numa grande situação hoje, que está acontecendo assim, agora, nesse momento no Brasil, as queimadas. Sim. Né? Vamos falar de um assunto atual. Nós temos condições, vão ocorrer, que é um ciclo natural, desde que o mundo é mundo, acontece queimadas na natureza, isso não tem recurso, mas temos como amenizar, temos como... Inclusive, temos leis hoje que estão a nosso dispor, se elas estão atendendo, fazendo, mas a pessoa procurar, né, entender o que ela está fazendo. Você falou de queimada vindo para Divinópolis, eu vi, enorme, e também fiquei sabendo depois que foi pego em flagrante a pessoa, colocando fogo. Mas tem lei. Tem lei. Né? Olha, eu tenho um lugar assim, Nós tá assim, já temos, né, a tecnologia. Sim. E temos as leis para poder pegar e fazer tudo funcionar. Sim. Basta o quê? Basta a nossa vontade, que acionemos, e a nossa vontade de não pegar e riscar o fósforo para jogar ali para poder pôr fogo. Aquilo ali também deixar de pôr o fogo ali é um ato de amor. Tem que fazer do jeito certo. Não adianta a gente continuar fazendo do jeito que está errado. Nesses ciclos virtuosos que eu falei, o que nós estamos vivendo hoje, que estamos desenvolvendo hoje, é a base da geração nova. É o que vai vir depois. Eles vão pegar o que nós fizemos e nós temos que deixar melhores coisas. São sementes, né, Adriano? Ao mesmo tempo, somos sementes e somos os galhos que deixam a semente cair. E somos semeadores. Nós somos semeadores. Sim. Isso a gente conversa com as famílias, né? Esse momento é um momento, está sendo desafiante, sim. Pessoas que nos falam, chegam e não sei o que fazer. Por quê? Porque nós estamos em processo de regeneração. O Consolador é um dos mundos, minha gente, em que nós estamos passando, não só fisicamente, né? Nós já estamos sabendo, muitas coisas acontecendo aí, não é hora de entrar no assunto, óbvio, mas grandes mudanças climáticas de todas as formas, e também a nossa mudança. Agora, o Adriano nos falou da semeadura. O que nós estamos deixando como semeadores? A semeadura do bem, a semeadura da criança, que seja, não importa a religião, importa o amor. A religião que Cristo nos deixou foi o amor. Sim, obrigada. Isso mesmo. Aqui o título, o Consolador Prometido, aquele que consola a aflição, aquele que esclarece onde estamos. Olha, no livro dos Espíritos, na questão da progressão dos Espíritos, há uma pergunta, 115, que diz: entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? A resposta dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência,
deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente. Nós estamos em progresso. A perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Não estamos perfeitos? Não, gente. Não tem importância não, nós estamos caminhando, né, Adriano? Isso que importa. Olha, não é uma coisa rígida, é algo pedagógico. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Um adendo: segundo isto, os espíritos seriam em sua origem como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é justa. Olha o que você disse, Adriano. Pois é. E a gente pegando e fazendo mais algumas reflexões, dona Mara, lá atrás, quando estávamos encarnados, lá atrás, na época de Jesus, ele falou para a gente o seguinte: quando vocês estiverem aptos, mais desenvolvidos, vou pedir o Pai para poder enviar o Consolador prometido, e ele ficará com vocês eternamente. E dentro desse que o Jesus falou, aconteceu, o Consolador veio, está aí clarificando a doutrina espírita, não temos dúvidas a respeito disso. Sim. E o Consolador veio o quê? Para nos restaurar moralmente, para colocar em prática esse desenvolvimento nosso, para poder sairmos do mundo de prova e expiação e para o mundo de regeneração. E como o próprio nome do mundo de regeneração fala, a dona Mara falou agora mesmo, é o quê? Regenerar o mundo. Nós temos condições para isso. Um passo a mais. Passo a mais. Muitas vezes escutamos, gente, reforçamos com vocês, a doutrina espírita não é difícil de entender, não. Basta querermos, a vontade, e reforçando a fala. Eu queria só amor, mais nada, é só amor que basta. E reforçando o que nosso companheiro Divaldo Pereira Franco sempre reforça também em suas palestras, através, inclusive, da dona Joana de Ângeles, o autodescobrimento. Se eu me descubro, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Como eu escutei, mas Jesus tem que vir, Ele mesmo, para nos salvar. Como assim? Não, Ele tem que vir em pessoa. Mas Ele vai dar conta de fazer isso tudo na humanidade? Ele vai dar conta de suprir as nossas deficiências? Se eu fumo e não posso, e insisto. Se eu bebo e não devo, eu insisto. Se eu estou com vários desafios internos e eu não consigo vencê-los, eu não consigo vencê-los. Então, é passo a passo. Quem sou eu? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Para onde? Gente, foram 3 perguntas que eu me fiz. Eu repito sempre, na minha vida, há uns anos passados, num momento de aflição. Porque a dor chega, né? Cutuca, dá uma espetadinha aqui, dá uma espetadinha ali, a gente não acorda, como aconteceu com Nicodemos, que ele ficou
opa, espera aí, esse homem está me trazendo uma coisa para refletir. Ele era, né? Ele tinha uma importância social. Ele se considerava assim. Não podia aparecer, mas ele queria saber. E isso aconteceu conosco. Vem uma espetada maior e a gente pensa, mas espera lá, é só isso? Como é que é? Está aqui, como diz os antigos, no perrengue, né? E aí? Como é que fica? O que eu faço? Eu estou ajudando o meu irmão? Eu estou colaborando para que o outro seja um pouco mais feliz? Pouca coisa, porque muitas vezes a decisão é do outro. A decisão é do outro. Eu não posso obrigar. Jesus não nos obriga. Jesus nos abriga. É diferente. Amara, eu estou aqui hoje pelo amor, mas eu confesso que eu não cheguei aqui pelo amor. Eu cheguei pela dor, pelos meus desafios. Todos nós. Pelas minhas culpas e perdão ao mesmo tempo. E eu chamo isso hoje de responsabilização pelo que eu passo, né? E todos nós passamos pela responsabilização. Não é responsabilização pelo que eu faço. E um detalhe, nós pedimos a Deus para poder nos ajudar e enviar alguma coisa para nos ajudar. E Ele envia. Com certeza. Ele envia. Envia claramente. nos acordando, nos fazendo sentir um pouquinho, assim, opa, tem que melhorar isso aqui. Então, essa parte de pedir a Deus toda hora, né, eu confesso, ainda peço, mas eu agradeço mais hoje. Ainda agradeço muito mais. O agradecimento é primeiro. O bate-papo é depois. O bate-papo é depois. Mas por que eu faço isso? Essa responsabilização que eu enxergo hoje em mim, eu queria, como se diz, falar isso para todos. A responsabilização é de todos nós. Porque Ele entrega a cada um de nós o que tem que ser feito. Então, aquele mundo bom que nós pedimos a Deus, nós que temos que fazê-lo. Todos os desenvolvimentos. Me desculpe, deixa eu pensar com você. Nós estamos num mundo de provas e expiações, pensamentos, tá? Sim. Tá. Nós somos advindos de onde? Não deve ser coisa boa, não. Primitivo. Não é coisa boa, não. Então, os desafios são nossos. Estamos passando aqui, muitas vezes pela acomodação. Sim. Pela preguiça, né? Porque temos oportunidade. Jesus dá oportunidade. O que você acha? Todo momento. Toda hora. Toda hora. Ele esteve aqui uma vez, né, encarnado, fisicamente. E nós pegamos, não, vai embora, nós não tiramos aqui, fomos lá e crucificamos ele. Então, o que nós temos que fazer? É nós que temos que fazer. Todos os saltos evolutivos que nós demos foi a humanidade que deu, inspirado por Deus. Ele coloca tudo nas nossas mãos, na nossa cabeça, por inspiração, e assim a humanidade cresce. Os emissários de Jesus estão aí, junto conosco. E hoje mais ainda. Antes, assim, era mais fisicamente, que eram os profetas, os apóstolos, os discípulos. Hoje nós temos as comunicações com os espíritos de forma muito ampla. E né? Interessante que nós pegamos, né, histórias, e são companheiros de outras religiões que vêm nos dar orientações, ou seja, a diferença que se faz, somos nós que fazemos, né, Adriano? Sim. Fulano é daqui, não, como diz Gandhi, numa fala dele, numa imagem maravilhosa, onde todas
todos os companheiros das religiões unidos, almoçando junto, comendo junto, sem problema. Uma reunião mediúnica, ela, antes de tudo, ela é ecumênica, apesar de estar num lar espírita, porque vem de padres, né, a assassinos arrependidos ou não, criminosos, freiras, mas vem muitos espíritos a nos ensinar. Nossa, e a nos consolar. É de uma experiência inigualável, né? E hoje eu entendo aquela dor que eu tive, ainda tenho, só que hoje eu sei receber ela e entendo o porquê de estar aqui. É a busca do amor, é espalhar amor, como Dona Mara falou no início, né? Nós, quando somos colocados a estudar para poder vir aqui apresentar, eu sinto uma grandeza tão grande de amor no coração, mas é muito assim, é muito forte. E na realidade, quem ganha? Somos nós, é o que eu sempre falo. Olha, estarmos aqui, o desafio começa muito antes. Por quê? Porque nós precisamos, né, da pesquisa, do entendimento mais sério, da conversa, de informação e amorosa. Agora, quem ganha? Somos nós, né, Adriano? E um detalhe, eu não sei, acontece comigo, acontece com a senhora e com todos que vêm aqui. O que nós preparamos, nós não damos conta de pegar e falar aqui, e nem, como se diz, em 2 horas. Nem um terço. Nem um terço. É muita coisa, a gente agrega conhecimento, mas onde eu falei que eu fico muito assim, eu fico explodindo de emoção. Fico mesmo, é muito bom. Bacana. E dá vontade de só estender no tempo, né? Mas agora temos que começar a encerrar, né? Olha, pessoal, nós vamos, né, encerrando com uma fala. Uma vez, agora há pouco tempo, me perguntaram, mas qual livro que eu possa estar pegando? Um é esse aqui, ó, Fonte Viva, onde versículos trazidos por Emmanuel, através de Chico Xavier. É um dos livros para o culto no lar, para as orações, né? Ação da conversa com Jesus, com Deus, com seu amigo espiritual. Não estamos sozinhos, minha gente. Nunca. Nós estamos cercados, quando menos esperamos, em determinados momentos da vida, sentimos as mãos amorosas a nos auxiliarem. E o advento de verdade, olha, nos diz o seguinte: verdade significa inteireza de caráter, firmeza e ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do Espírito. Isso está em torno do Mestre, é o livro de Vinícius, no item Pilatos e a verdade. Nós vamos interromper com um capítulo do Fonte Viva, na lição 173, pelo Espírito Emmanuel. Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João 8:32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados, entre aspas, pelos aspectos da verdade ou pelas
verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Lembram que Jesus nos falou a Nicodemos da luz? Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Ou seja, o amai-vos. Obrigada a todos. O Espírito de verdade, o Consolador prometido, é o amor de Jesus. Então, fiquem com Deus e com a luz e o amor de Jesus. Muito obrigado a todos.